Oi, pessoal. É, conseguiram fazer aqueles trabalhinhos de ontem? Hoje nós vamos ver férias. Lembram-se quando eu falei para vocês que todos os modelos de olerite são basicamente iguais, né? O que muda é o que? A condição. Ah, é o que? É um olerite mensal? Né? Ele vai ter uma determinada condição. Ah, é um olerite de férias? É um de 13º? Tá? Mas a base para a montagem do olerite é a mesma. Então, hoje nós vamos ver férias. Tá? O que eu preciso para saber antes de fazer um olerite? O que eu preciso saber antes de fazer esse olerite? Primeira coisa, salário da pessoa. Segundo, se tem adicionais. Eu coloquei aí no portal, tá? Novamente, eu já tinha feito um PPS sobre isso, sobre os adicionais. Então, na hora de montar um olerite, você precisa ter essa tabelinha em mãos, tá? Onde eu tenho o adicional de periculosidade, que é aquele adicional quando põe em perigo a vida da pessoa. Esse adicional é de 30% sobre o salário do trabalhador. Ponto. Sempre 30% e sempre sobre o salário dele. Não importa se ele ganha 2, 10, 20 mil, é sobre o salário dele, ok? Aí eu tenho o adicional noturno, né? Que é para quem trabalha à noite ou para quem faz hora extra à noite. De quanto é esse adicional? 20% sobre o salário do trabalhador, ok? Então, tanto a periculosidade quanto o adicional noturno é sobre o salário da pessoa. Tá? Aí eu tenho o adicional de insalubridade, é quando põe em risco a saúde. Tá? Não há perigo de vida, mas põe risco à saúde. Eu tenho 3 graus, o mínimo, o médio e o alto, que seriam, respectivamente, 10%, 20% e 40%. Tá? Essa informação, normalmente, na hora de fazer o exercício, eu passo. O que acontece com esse adicional? Esse adicional, ele normalmente é em cima do salário mínimo de cada categoria. Tá? Então, se é químico, se é metalúrgico, cada categoria de trabalho tem um tipo de adicional, tem um salário mínimo, tá? E aí o adicional de insalubridade é em cima desses mínimos. Para facilitar os nossos exercícios, o que eu vou fazer? Eu vou sempre utilizar em cima do salário mínimo. Qual que é o salário mínimo de uma pessoa? 1.045 até segunda ordem, tá? Então, adicional de salubridade é sempre 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Você pode pegar a sua tabelinha e até já deixar calculado para na hora de fazer exercício não precisar ficar calculando cada um. Uma outra coisa muito importante é que precisa ter em mãos tabelas. Tabela de desconto do INSS e do Imposto de Renda, sempre atualizadas. Estou novamente colocando aqui no portal as 2 tabelinhas. Tá? Ah, e se eu tentar adivinhar? Não, não pode. Tem que usar a tabela. Tá? Então, na hora de montar os nossos exercícios, tenha sempre isso em mãos. Tá? Se não tiver, o que acontece? Você vai ter que ficar procurando no seu material, e onde é que está a insalubridade? E quanto que é a periculosidade? Então, tenha sempre esses dados em mãos. Lá na empresa, o que acontece? Você precisa saber tudo isso decore e salteado. Por quê? Porque são muitos dados e cada funcionário tem uma característica. Tem um salário,
tá? E você vai ter que ter a ficha do funcionário, né? Quando que houve aumento, ele fez hora extra, isso tudo você precisa ter em mãos no momento de montar uma folha. E nas férias não é diferente, tá? E é assim, quando que o sujeito sai de férias, tá? Nós vamos ver um outro videozinho aí abaixo, onde eu explico melhor e dou um exemplo, um não, dois, né? Dou dois exemplos para ficar bem nítido para vocês como é feito o olerite de férias, tá ok?